A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu, presbítero Luiz Carlos, obreiro aqui de Filadélfia 1, do campo de Messejana, estou na incumbência de, nesta noite, trazer a lição de número 9, que ela vai ter por título O Mistério da Unidade Revelado. Já para darmos início, nós iremos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus para nos dar graça e abençoar a você que nos ouve aí do outro lado. Pai amado e santo, exaltamos o Teu nome e glorificamos a Ti, Senhor, neste momento, e Te damos graça, meu Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, e Te pedimos ainda que o Senhor venha abençoar a todos aqueles que na qual o Senhor irão acompanhar, irão receber, Senhor, a Tua palavra através desses ensinamentos da escola bíblica. Meu Deus da glória, que o Teu Espírito Santo esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, como nós já falamos, o título da lição é O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo vai nos dizer assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Está inserido lá em Éfeso, capítulo 3, verso de número 5. A verdade prática, ela vai nos dizer da seguinte maneira: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, ela vai estar, você pode acompanhar comigo aí na sua casa, abrindo a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13, que diz assim, acompanhe comigo: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito bem, meus queridos irmãos, temos aqui uma lição de grande poder para nossos conhecimento e sabedoria. E eu já queria trazer de antemão a respeito desse título, O Mistério da Unidade Revelada. Duas palavras que nos chamam a atenção e talvez poucos têm essa orientação. Muitos nós acreditamos que sabem, mas o que é um mistério? O que é um mistério, como está no título dessa lição? É algo em oculto ou secreto. Mistério é isso aqui, algo em oculto ou secreto.
é algo que ainda não conhecemos. Esse é o significado da palavra mistério. E o que é unidade? É uma só coisa. É uma só coisa. Por exemplo, a Bíblia vai nos falar de um só povo, uma só nação, é isso? Então, a unidade é justamente isso aqui, o que Deus quer fazer. De um só povo, uma só nação, uma só família, né? E que família é essa? É do que iremos tratar, da família de Deus, da família de Jesus Cristo, né? Que é uma só coisa. Por isso que aqui está o título da lição, o mistério da unidade revelado. É isso? Então hoje nós iremos saber a respeito do que Deus revelou tudo isso para nós. Então, dentro da introdução, eu já vou ler aqui a introdução, que vai falar assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então, estava oculto esse mistério da salvação para os gentios. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, é lição de grande proveito para nós entendermos, compreendermos a respeito de tudo isso aqui, mistério, unidade e algo revelado de Deus para as nossas vidas, né? Então, dentro dessa introdução na qual nós lemos, podemos falar da seguinte maneira: para nós cristãos, podemos afirmar que esse mistério revelado não é mais um segredo. Nós agora temos o conhecimento, não é mais um mistério, porque esse mistério agora para nós é a igreja do Senhor Jesus. Que igreja é essa que eu estou falando? É do templo? Do tabernáculo construído por mão de homens? Não, o templo somos nós, a igreja do Senhor, na qual Jesus Cristo comprou com o seu sangue. Jesus não comprou com seu sangue paredes, terrenos, não, mas comprou vidas, e vidas somos nós que o Senhor comprou para si. Então, e essa unidade que estamos falando, podemos afirmar que essa unidade seria a união de judeus com gentios, formando a família de Deus com o corpo de Cristo Jesus. Então, essa unidade que Deus estava querendo fazer era justamente isso aí. E mais na frente nós iremos ver por que os judeus foram povo, nações escolhidas por Deus. Para que Deus escolheu só uma nação e não escolheu todo mundo logo, toda a nação da face da terra para si? Nós iremos ver dentro desta lição por que isso. É isso? Então, veja só. Isso é o que se trata o mistério revelado, que é o título da nossa lição de hoje que estamos aqui aprendendo, Saiba que a compreensão de toda a Sagrada Escritura, ela é Cristo Jesus. Para nós entendermos tudo isso aqui, nós temos que estar voltado para Cristo Jesus. Toda a Bíblia Sagrada, ela está voltada para Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, sabendo ainda que a revelação bíblica, ela é progressiva, ela não é algo que ficou parado ali, mas a revelação bíblica, ela é progressiva. Tem coisas aqui que foi profetizado, que estava em mistério, foi revelado, como a nossa salvação, o nosso chamado para servirmos a Jesus, mas tem coisas ainda que nós vamos descobrir dentro da palavra de Deus, é isso? Então, todo dia temos algo para descobrir dentro da palavra de Deus. Todo dia tem coisa nova para nós desvendarmos o mistério de Deus dentro da sua palavra. Essa é a nossa pequena introdução, na qual nós temos aqui já definido para a amada igreja, para os nossos amados irmãos que estão do outro lado a nos acompanhar dentro desta lição de número 9. O primeiro tópico da lição já vai falar sobre, o título é o mistério oculto no Antigo Testamento. Nós temos aqui 3 subtópicos, nós já iremos entrar dentro desse subtópico para juntos aprendermos o que é que tem de bom
para o nosso ensinamento neste momento. Então diz assim: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, os judeus, eles desconheciam esse mistério. Que mistério era esse? O mistério que estava em oculto, que era justamente a ser revelado a salvação de toda a humanidade, de todas as nações, de todos os povos. Agora, os judeus tinham para si que eles eram povos exclusivos só do chamado de Deus. Mas nós iremos ver dentro da lição que isso não era verdade. Deus chamou os judeus para uma finalidade e nós iremos ver no decorrer de toda a lição. Quando falamos do gentio, eram todos aqueles que não eram judeus. Digamos, como nós somos chamados de gentios, mas hoje nós somos chamados a família de Jesus Cristo. Não é isso? Então, os judeus tinham isso com eles. A doutrina do exclusivismo. Era só eles e pronto. Mas não era desta maneira. O subtópico 1 vai dizer assim: o conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, observe, sempre nós falamos a respeito do grego, do grego. Mas antes de nós falarmos do grego, eu queria falar um pouco do exclusivismo, que era o povo judeu, que eles não entendiam esse mistério. Como eu falei, eles pensavam que somente eles eram o povo escolhido de Deus, a doutrina do exclusivismo. E quando a Bíblia relata, a Bíblia não, mas a nossa lição, sempre nós vamos ver aqui, do grego, falando do grego, o que é que eu quero falar do grego? Para muitos teólogos, muitos professores já sabem isso aqui do que eu vou falar. Por que em grego? Porque o Novo Testamento, ele, com seus 27 livros, foram escritos na língua original. Que língua foi essa? Justamente o grego, na qual nós estamos falando, chamado koiné, que significa comum. É isso? Então, é rápido aqui essa definição sobre o grego, a gente não pode se deter muito, porque senão vamos perder muito tempo e não vai sobrar tempo para nós concluirmos a lição. Então, saiba disso, que sempre haverá esse nome grego dentro das nossas lições, que é justamente de onde foi originado, onde é original a palavra do Novo Testamento. É isso? Prosseguindo aqui, vai nos dizer a seguinte maneira: qual era esse mistério que estava encoberto, que foi revelado? Justamente é o que está aqui escrito. O mistério que foi revelado. Olha só, prosseguimos. Esse mistério encoberto era a igreja do Senhor, como eu frisei já no início. Hoje, para nós cristãos, sabemos que isso não é mais um mistério. Para nós que conhecemos a palavra, que temos intimidade com a palavra, não é mais mistério isso aqui, mas já está sendo revelado para nós. Se você não sabia, hoje você aprenda justamente isso aqui, certo? Então, porque todo esse mistério apontava para a igreja do Senhor. Então, desde o Antigo Testamento, que estava vendo esse mistério, não estava sendo revelado ainda. Do Novo Testamento, como nós fazemos a leitura bíblica aqui, nós vemos que Paulo ele vai afirmar, como me foi, no versículo 3, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi. Então, Deus ele trouxe aos seus profetas, trouxe aos seus apóstolos justamente isso aqui, a revelação do mistério, que era a salvação para os gentios, não só
para os judeus. Então, saiba disso neste momento, que esse mistério agora é a igreja do Senhor, que antes não era, mas agora nós passamos a entender que todo esse mistério era a igreja do Senhor. O segundo subtópico vai falar da seguinte maneira: o desconhecimento do mistério. Já lá para o finalzinho desse segundo subtópico, nós iremos ler da seguinte maneira: a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Olha como o negócio é maravilhoso para nós. É isso, olha só, conhecimento, né? Conhecimento. O profeta Oséias, aonde eu li, dentro da lição aqui, desse segundo subtópico, o profeta Oséias, ele vai nos incentivar a termos esse conhecimento. E conhecimento é bom para nós, irmãos, certo? Aprenda isso. Conhecimento é bom para o cristão. Em Oséias capítulo 6, verso número 3, a parte A do versículo 3, vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou o Senhor. Então é isso, conheçamos e prossigamos. Não é só conhecer, parou, não. Mas temos que prosseguir a cada dia conhecendo ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, entenda isso. Isso temos que praticar diariamente. Quando ele diz prossigamos, é algo diário. Todo dia temos que buscar a face do Senhor, temos que aprender com o Senhor. Não só quando nas nossas necessidades, irmão. Por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo. Existem pessoas que só vai ler a Bíblia, só vai jejuar quando recebe um chamado para pregar, para trazer uma palavra. Aí tem pessoas que só vai fazer isso, buscar, ler a Bíblia, se aprofundar nesse momento. Mas a Bíblia nos orienta que diariamente nós temos que ler, temos que buscar, temos que aprender, temos que conhecer o Senhor, como falou o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso? E mais na frente tem um versículo do apóstolo Pedro, ele escrevendo na sua epístola, ele vai dizer, capítulo 11, capítulo 3, verso número 18, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Como que eu devo crescer? Às vezes você olha para uma pessoa e diz: rapaz, fulano começou agora na igreja, já é um pregador, já é um ministrante, mas é porque ele cresce buscando a presença, buscando o conhecimento de Deus. Então aprenda isso. Se você quer crescer na presença do Senhor, então procure conhecer mais o Senhor através das suas orações, através dos seus jejuns, através da leitura da palavra, para que você possa aprender mais de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso número 6, existe uma recompensa para todos aqueles que buscam a Deus, para todos aqueles que vão atrás do conhecimento de Deus, para todos aqueles que se chegam até Deus. Hebreus 11, verso 6, lá no finalzinho vai dizer assim: essa é a recompensa para quem busca, para quem investe no Senhor. Olha só, para aqueles que buscam esse conhecimento, ser galardoado, recompensado pelo Senhor. Vai estar lá no finalzinho do verso número 6 de Hebreus, capítulo 11. Essa é a recompensa para quem busca o conhecimento, para quem investe no Senhor. Então, às vezes nós investimos em coisas materiais, mas esquecemos de investir no Senhor. E se investirmos no Senhor, se buscarmos ao Senhor, Ele vai nos galardoar. Então, prosseguindo aqui, voltando aqui a falar do povo judeu, e seus profetas. Isso não quer dizer, dentro da leitura que eu fiz,
do segundo subtópico, isso não quer dizer que esse mistério não foi revelado tão claramente como nos dias de hoje através do Espírito Santo, viu? Eles também tinham esse conhecimento do que Deus faria por nós, mas é aquela coisa, se não buscarmos ao Senhor, se não buscarmos o conhecimento, nós ficamos ali neutro, esperando só que o Senhor mande, mas não, para me buscar, eu vou ter que ir, eu vou ter que me aproximar, vou ter que buscar a Deus, como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, para que o Senhor possa nos entregar aquilo que eu estou pedindo a Ele. Mas essa revelação também o povo do Antigo Testamento, Deus ele falava claramente, só que o povo não entendia, não percebia como que Deus ia fazer isso, o que Deus iria fazer, mas na frente nós iremos entender aqui, talvez agora no terceiro subtópico, é isso? Então, só que os judeus se tornaram um povo egoísta, um povo exclusivista, foi o que eu falei no início, entendeu? O povo judeu ficou pensando dessa maneira, não, é só nós, é só a nossa nação, é só os judeus, os gentios não vão participar dessa bênção não, mas não era por aí, Deus teria seu plano para todo o povo da face da terra, é isso? O terceiro subtópico, o tempo ele é muito rápido, eu tenho que andar bem ligeiro dentro dos subtópicos, vai dizer assim, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, está vendo? Foi o que eu falei no subtópico anterior. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas também. Olha só, eu queria destacar só o versículo na qual está aí, aqui na revista, Gênesis capítulo 12, verso de número 1 e 3. Se você puder acompanhar comigo, Gênesis capítulo número 12, verso de número 1, 2 e 3, que vai dizer assim, o verso de número 1, Deus ele vai falar para Abrão, Ora, o Senhor disse a Abrão. O verso de número 2 vai dizer assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No finalzinho do verso de número 3, entenda isso aqui. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a chamada de Deus aqui era para quem? Todas as famílias da terra. Deus ele não disse só para as famílias dos judeus. Não, ele falou para todas as famílias da terra. Entendo isso aqui, por isso que eu digo, no Antigo Testamento, Deus já vinha orientando o povo que teria salvação, teria bênção para todas as nações, para todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso que eu estou dizendo para você neste momento. Deus já estava mostrando um plano para todas as nações. Entenda uma coisa nesta noite, Deus nunca chama alguém para esse alguém ser bênção só para si. Deus não me chamou para eu ser bênção só para mim não. Eu vou lhe explicar o porquê. A chamada de Deus em nós é para sermos bênção para a vida de outras pessoas. Como assim? Para mim ser bênção lá no meu trabalho, para mim ser bênção lá na minha vizinhança, para mim ser bênção no meio dos meus parentes. Então a bênção ela não é só para mim. Assim foi o chamado de Deus, e Deus já orientou a Abrão, que as nações, as famílias, seria bendita a família de toda a terra. Então veja só, agora que eu quero chamar a sua atenção para o povo judeu, olha só, esse exemplo aqui, o povo de Israel, o povo judeu, eles foram quem? Um povo privilegiado, em ter sido escolhido especificamente, mas especificamente não só eles. Agora você vai entender o porquê que nós temos que ser bênção para outras
pessoas, bênção para quem está do meu lado, bênção para quem está na minha frente, bênção para quem está ao meu redor. Entenda isso. Então, o povo de Israel foram privilegiados a ser escolhido por Deus, mas em uma condição. Que condição era essa? Teriam de serem canal de bênção para as demais nações e povos. Então, o chamado de Deus, Deus escolheu aquela nação justamente para que eles fossem canal de bênção para as suas vizinhanças, né? Para o povo que estava ao seu redor. Mas eles fizeram isso? Não, eles pensavam que eram só para si, né? Não entenderam o mistério de Deus. Então Deus, posteriormente, no Antigo Testamento, teve que revelar isso aqui, mas dentro da sua palavra, Deus já estava orientando ao povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Só que eles não entendiam como isso seria feito, né? Como isso seria feito. Mas Deus falou no Antigo e no Novo Testamento tudo isso, né? Que seria algo novo. Mas só que eles não entenderam. Olha o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 43. Isaías, capítulo de número 43. No verso de número 18 e 19, vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora será a luz. Essa coisa nova justamente é o que Deus estava fazendo. Era algo novo para eles, para surpreender eles. Mas só que eles não estavam entendendo como era que isso iria ser feito. No livro do Apocalipse, livro das Revelações, Deus vai falar a mesma coisa no verso de número 5 do capítulo 21. E o que está assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então, isso ele veio ser revelado a partir do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, Deus já estava orientando aos seus profetas a salvação para o povo gentil. Não era só para os judeus, não era só para o povo de Israel. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, já neste momento. Muito bem. Segundo tópico, ele vai dizer, vai falar assim, o título do segundo tópico: o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. No finalzinho do subtópico número 1, do tópico 2, vai dizer assim, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, que é justamente o que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, aí vai ter os versículos número 4, aí do 10 ao 11, do 14 ao 16, não está na revista, mas é algo que nós possamos até depois ver esses versículos. Então vamos entender aqui esse primeiro subtópico do segundo tópico, né? O que nos faz entender a verdade das Sagradas Escrituras? O que nos faz entender a palavra de Deus? O que pode nos orientar a palavra de Deus? Como que eu posso fazer isso? Ter essa sabedoria? Porque antes eu não lia, antes eu não pegava numa Bíblia. Hoje a gente lê, a gente ministra, a gente traz uma palavra. Através de quê? Sabedorias humanas? Não. Mas a comunhão sincera com o Espírito Santo. Foi o que o apóstolo Paulo teve, justamente através da sua salvação, do seu chamado. Tinha essa comunhão com o Espírito Santo e o Espírito Santo
o revelou esse mistério da sua igreja, que somos nós. Então, olha só, para termos essa comunhão é necessário termos intimidade com Deus. É isso? Então, é preciso nós termos uma aproximação. Como foi falado anteriormente, é preciso nós buscarmos a Deus, termos o conhecimento de Deus, temos essa intimidade, essa aproximação com o nosso Deus. Por quê? Porque às vezes nós tomamos decisões erradas, tomamos decisões precipitadas. Por quê? Por falta de uma comunicação com o Espírito Santo, por falta de ouvir as orientações do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, ele nos orienta, ele nos avisa o que devemos ou deixamos de fazer. Se tivermos essa comunhão, com certeza nós iremos fazer a coisa certa. É isso? Então, foi justamente que o escritor da revista, ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 4. Olha o que é que vai dizer. Verso número 4 vai dizer assim: a minha palavra é a minha pregação, não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então o apóstolo Paulo, ao escrever isso aqui, ele vai dizer: essas palavras não são minhas, não são palavras de homens carnais, não, mas essas palavras aqui são palavras espirituais. É isso? Então, o verso de número 10 e 11 vai dizer assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está vendo? Era Deus revelando algo ao apóstolo Paulo para que ele comunicasse, transmitisse essa palavra para a igreja hoje, que somos nós. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, nós sabemos coisas do homem, entre si, do homem material, do homem carnal. Mas para sabermos algo do céu, algo de Deus, nós temos que ter a comunhão, a intimidade com Deus, para que o Espírito Santo possa nos revelar aquilo que nós queremos saber, e principalmente dentro da sua palavra. O verso de número 14 e 16 vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende essas coisas. Quantas pessoas que já têm lido e relido a Bíblia, mas mande ele pregar, se ele não tiver a comunhão, se ele não tiver intimidade com Deus, ele não vai ter sabedoria nenhuma para falar nada de Deus. Então olha só, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós pregamos, se nós aprendemos, se nós falamos algo da palavra de Deus, é porque nós buscamos o conhecimento, buscamos a aproximação, buscamos a intimidade de Deus, e Deus, através do seu Espírito Santo, nos capacita a falarmos das suas grandezas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que essa lição já tem sido bênção e está sendo bênção para você, e vai ser mais ainda. Segundo subtópico, vai falar a respeito de o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Foi o que eu falei no início. O mistério revelado agora é a igreja. Que igreja? O templo, o santuário? Não. Nós, pessoas que na qual fomos já salvos por Cristo Jesus. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Eu chamo a sua atenção para esta palavra. O Pai idealizou tudo desde sempre. Sabemos que Deus, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, conhece
todas as coisas e sabe até mesmo do que vamos falar antes mesmo de abrirmos as nossas bocas, né? Antes mesmo da coisa acontecer, Deus ele já discerne tudo, já sabe tudo, já conhece tudo. Essa é a onisciência de Deus. Então entenda uma coisa aqui: a queda do casal Adão e Eva lá no Jardim do Éden não pegou Deus de surpresa. Não pegou Deus de surpresa. Porque o plano da salvação já vinha desde o início da criação, desde o início da salvação. Então veja só, em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, vai dizer que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, Então, esse já era o plano de Deus, já vinha sendo anunciado desde o Antigo Testamento, é isso? Então, é algo para ser bem resumido dentro disso aqui, que Deus, ele nada é pegue de surpresa. Nós, sim, ser humano, sim, nós não temos a onisciência de Deus, podemos até ter o conhecimento do Espírito Santo, mas a onisciência de Deus nós não temos. Então, isso aqui não pegou Deus de surpresa, certo? Vamos aqui à frente, bastante resumido. O terceiro subtópico vai dizer assim: a magnitude do mistério. A magnitude do mistério. Vamos explicar isso aqui. O conjunto de todos os salmos é que não existe acepção de pessoas para a salvação. Entendeu? O conjunto, vou tornar a repetir, o conjunto de todos os salmos é que não existe acepção de pessoas para a salvação. Só vai ser os ricos, só vai ser os pobres, os brancos, os negros. Não existe. Não há acepção dentro disso aí. O conjunto de todos os salmos é de raça, tribos, línguas e nações. Certo? O conjunto de todos os salmos é isso aqui. Então não tem um povo específico, não tem uma língua específica, não tem uma cor específica para a salvação, mas no geral, certo? Ele abrange em geral todos os povos da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja só, Deus ele não amou uma só pessoa, dentro do que eu estou falando aqui, dentro dos salmos. Deus ele não amou uma só pessoa. Deus ele amou o quê? Não amou também só uma só nação, de maneira nenhuma. Mas Deus, ele amou o mundo em geral, todos os povos e todas as nações, de uma tal maneira. O que quer dizer tal maneira? É algo inexplicável de Deus. Só Deus que sabe, só Deus que explica isso aqui. Entendeu? Porque Deus ele vai salvar o bandido, o estrupador, a prostituta, o mendigo, o rico, o homem bom, o homem ruim. Então é algo inexplicável. Por isso que Deus ele amou o mundo em geral para dar a salvação ao povo da face da terra. Amém? Glória a Deus. Vamos já para encaminhar para o final da lição. Terceiro tópico vai dizer assim: o mistério pré-estabelecido por Deus, O mistério pré-estabelecido por Deus. Logo no comecinho aqui, diz assim: Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Foi o que eu falei, que não pegou Deus de surpresa. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Abramos as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 4, versos de número 4 e 5, que vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Quero ser bem breve, porque nosso tempo aqui é resumido. Gálatas capítulo 4, verso de número 4 e verso de número 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então Deus já explicava isso aqui dentro deste versículo, que a salvação ela era do modo geral. Se hoje nós dizemos assim, somos salvos por Cristo Jesus, é porque nós acreditamos que a salvação ela é para todos os povos da face da terra. Então não perca as esperanças da sua salvação,
certo? Louvado seja o nome do Senhor. E o conjunto aqui foi o tempo oportuno, o tempo ideal, o tempo de Deus para nós, né? O tempo de Deus para nós. Deus, ele nos deu esse tempo todinho para refletirmos, para pensarmos e para aceitarmos a Jesus. Se você aí do outro lado já tem aceitado a Jesus, se você do outro lado está assistindo essa lição e tem algo tocando no seu coração, que precisa se reconciliar, que precisa voltar para Cristo, precisa aceitar a Jesus, é porque você é uma pessoa escolhida por Deus, independente do que você fez, mas você é uma pessoa escolhida por Deus, né? Então, como nós traríamos um tema para dentro desses dois versículos que eu acabei de ler, de Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 e 5, que é a vontade de Deus, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é o tempo oportuno que Deus dá ao homem, ao ser humano, que dá à mulher, ao jovem, entendeu? É a vontade de Deus, não é a vontade do homem, porque muitas vezes nós não queremos que Deus salve o estrupador, nós não queremos que Deus salve aquela pessoa que fez mal à sua família, mas tudo é na vontade de Deus e no tempo determinado de Deus, né? E qual é a vontade de Deus? Ela tem 3 atributos. Está lá em Romanos capítulo 12 e verso número 2, que ela é boa, agradável e perfeita, né? Esses são os atributos de Deus. Ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Esses são os atributos de Deus. Será que nós temos esses atributos? Será que nós somos bons? Será que nós somos agradáveis? Será que nós somos perfeitos? Não, perfeito só Deus. Por isso que eu disse, a vontade de Deus é o tema desses versículos, que na qual eu li de Gálatas 4, verso 4 e 5, certo? Então, e a bondade de Deus é essa aqui. Os atributos de Deus é isso aqui, entendeu? Então, Deus, ele é perfeito, né? E nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos. O segundo subtópico do terceiro tópico vai dizer assim: o termo propósito, o eterno propósito em Cristo, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significava que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Marca aí essa palavra tempo. No livro do Eclesiastes, todo o capítulo de número 3 vai falar sobre o tempo, o seu propósito debaixo do céu. Então tudo é debaixo da vontade, tudo é debaixo do tempo, tudo é debaixo do agrado de Deus. Nada disso vai fugir do seu controle. Então, Eclesiastes, ele vai dizer isso aqui, né? Tudo está sobre o tempo de Deus. Então é isso. E resumindo, que houve um tempo determinado para isso aqui. Se no Antigo Testamento eles não pegaram essa revelação, já no tempo determinado de Deus, do Novo Testamento, este mistério ele foi revelado. Que mistério era esse? A igreja do Senhor Jesus, né? Então já estamos com o tempo bastante resumido. Vou agora para o terceiro subtópico, que vai falar o plano divinamente pré-estabelecido. No meio de toda essa leitura do terceiro subtópico, vai dizer assim, ó: Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. O que o escritor da revista estava falando aqui? Ele estava resumindo de tudo isso que eu falei, desde o início da lição até o final desse último subtópico, né? Esse terceiro subtópico é justamente o resumo de tudo aquilo que na qual nós falamos para vocês. Então, na sabedoria de Deus é que muitos não acreditam ou não aceitam ou desprezam, mas nós que estamos no caminho não venhamos a abandonar a fé e continuar acreditando que Ele, quem? Deus,
existe e é soberano em todas as coisas. Então, o que eu quero dizer para você, se você não acredita na salvação, se você não acredita que Deus vai dar um tempo para você voltar, saiba hoje que esse tempo já está quase sendo resumido para você. Então volte para Cristo enquanto é tempo, porque Deus revelou isso aqui para nós, coisas que nós não sabíamos. Então, já quero agradecer a Deus por tudo, agradecer a direção do nosso pastor Júlio, evangelista Júlio dos Santos, que na qual pastorei essa igreja, que nos incumbiu para trazermos esta lição, a lição de número 9, e que ela tenha sido uma lição de bênção para você nesta noite. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Agora nós vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos orar final e em seguida já encerramos com a bênção apostólica. Eterno Deus e Pai maravilhoso, nós damos graças a Ti, Senhor, por este momento tão precioso que na qual nós aprendemos da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter nos instruído, por aqueles que estão do outro lado, Senhor, queirão assistir, Pai, queirão receber, Pai, este ensinamento, que o Senhor possa entrar dentro dos seus lares e abençoar a vida de cada um, Pai, neste momento, nesta noite, através de toda essa lição. E sabemos que nós somos agraciados também pela Tua infinita misericórdia. Muito obrigado por tudo, pelo nosso pastor presidente, pastor Maci, pelo nosso pastor local, evangelista Júlio, que o Senhor vos dê graça a cada um, sabedoria, e tudo isso, Deus, eu quero te pedir, te agradecer, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas, sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus, amém.